Vou pedir que todos, por favor, fechem os olhos e deixem-se levar por esses sons. O que vocês sentem? Conexão? Curiosidade? Talvez um certo desconforto? Ou até medo? Vocês conseguem sentir a imensidão? Essa vastidão sem fronteiras e cheia de vida? Esse é o oceano. Um ambiente que cobre mais de 70% do nosso planeta, conecta povos, culturas, continentes, passado, presente e futuro. Eu sou oceanógrafa, graças ao meu pai, que foi quem me apresentou o curso de oceanografia, quando eu ainda não sabia que carreira profissional eu devia seguir. E quando eu ouvi o som de uma baleia de bolsa pela primeira vez, mergulhando numa praia, eu entendi que esse era realmente o meu destino profissional. Então, desde 2013, eu trabalho com conservação marinha, com cetáceos, que são os golfinhos e as baleias, e na forma como esses animais usam o som debaixo d'água. O meu sonho e a minha carreira profissional são divididos com o meu marido, meu parceiro, Fábio Paes, que também é oceanógrafo. E em 2020 nós fundamos a SOMAR, Associação de Conservação Marinha e Bioacústica, que é uma ONG portuguesa com sede aqui em Lagos, no Algarve, que une ciência, arte e educação para aproximar as pessoas do oceano. E hoje eu estou aqui para falar de algo que nós acreditamos profundamente, que é a importância de se ouvir o oceano. Nós não protegemos aquilo que não conhecemos. E apesar de cobrir a maior parte do planeta, o oceano ainda é um grande desconhecido. Apenas cerca de 5% desse ambiente já foi explorado com precisão. Ou seja, como é que nós vamos proteger se cerca de 95% desse ambiente ainda é desconhecido? Uma ferramenta poderosa para criar essa conexão é o som. Porque debaixo d'água, o som é tudo. É comunicação, navegação, defesa, sobrevivência. Enquanto que em terra, a nossa visão alcança longe, a maioria de nós utiliza a visão para quase tudo, no oceano, o som, a audição, é o sentido predominante. Em terra, nós conseguimos olhar para as montanhas no horizonte, conseguimos enxergar mesmo as estrelas, que estão a anos-luz de distância de nós. Já no oceano, a luz se espalha e se desfaz rapidamente. Os mergulhadores sabem que uma boa condição de visibilidade é apenas cerca de 30 metros. E mesmo em águas claras, a luz raramente ultrapassa os 200 metros de profundidade. Já o som, não. O som no oceano consegue percorrer centenas a milhares de quilômetros. E ainda faz isso com uma velocidade de cerca de 1.500 metros em apenas 1 segundo, que corresponde a cerca de 5 vezes mais rápido do que no ar. Quando nós pensamos no som no oceano,
Muitas pessoas já se lembram das canções das baleias de bolsa, por exemplo, como ouvimos no começo. Mas a verdade é que a maioria dos animais, das criaturas marinhas, utiliza o som no ambiente marinho. Os golfinhos, por exemplo, eles têm os seus assobios exclusivos, que são como seus nomes sonoros. E eles podem se identificar individualmente dessa forma. As orcas, elas têm os seus... Cada grupo, cada população de orca tem o seu dialeto próprio. Até mesmo os peixes podem usar o som para atrair parceiros, afastar competidores. E os crustáceos, como as lagostas e os camarões, podem usar o som para se proteger de predadores. Para os mamíferos marinhos, o som vai além da comunicação. Também é um guia essencial de navegação. Então, os odontocetos, que são as baleias e golfinhos com dentes, eles usam a ecolocalização. Então, eles emitem cliques que viajam pela água e retornam na forma de ecos. E esses ecos contêm informações precisas, como a forma, a distância, até mesmo a composição daquilo que está ao seu redor. Nesse mundo submerso, onde o som é um fio que tece as relações entre as criaturas marinhas, a visão é limitada, o som, então, pode ser a chave para a sobrevivência. Agora, se o som é tão essencial assim para a vida marinha, o que acontece quando esse equilíbrio é rompido? A poluição sonora marinha é uma realidade e é uma poluição invisível, então muitas vezes passa despercebida e a cada ano aumenta. As principais fontes dessa poluição, que é gerada por atividades humanas, são navios de carga, que cruzam o oceano sem parar e produzem um ruído constante, que pode ser ouvido por centenas de quilômetros. As plataformas de petróleo, navios de prospecção de óleo e gás, eles realizam explosões para mapear o fundo marinho, e essas ondas sonoras têm intensidades, um volume tão alto, que podem ser comparáveis a um foguete decolando. Também os sonares militares, usados para detectar submarinos, eles emitem impulsos potentes, que podem desorientar, até mesmo matar algumas espécies. E nas regiões mais costeiras, construções, infraestruturas de portos, dragagens, parques eólicos offshore, barcos de turismo, de pesca, motas d'água, lanchas, tudo isso adiciona ainda mais ruído para esse ambiente que já está tão sobrecarregado. Para os cetáceos, que dependem do som em todas as esferas da sua vida, então, para se comunicarem, para navegarem, para se reproduzirem, se alimentarem, essa ameaça é enorme. Imaginem estar numa sala, tentarem falar numa sala onde o som é tão alto que não se ouve o som da própria voz. E esses animais simplesmente não conseguem fazer assim. Infelizmente, esse é o novo normal para muitos animais. Para os cetáceos, o excesso de ruído pode causar danos auditivos temporários ou permanentes, desorientação na navegação, interferência na comunicação, levando os animais a mudarem a frequência ou então a falarem mais alto para se fazerem ouvir. Algumas espécies podem alterar as rotas de migração, pode haver mudanças de comportamento, como interrupção nos eventos de alimentação, menos tempo de repouso, menos tempo de amamentação. Além do estresse gerado pelo ruído constante, que afeta o sistema imunológico dos animais. Isso tudo leva a maiores gastos energéticos e as consequências a longo prazo podem ser menor taxa de reprodução, menor natalidade, mais doenças, mais arrojamentos na costa e mais mortalidade.
A mortalidade também acontece a curto prazo. Eventos de arrojamentos em massa de espécies de cetáceos têm sido associados a sonares militares de alta intensidade. Nós estamos transformando o oceano em um ambiente caótico e barulhento. Estamos interferindo na harmonia e na sinfonia de sons naturais que sempre existiu debaixo d'água. Foi essa urgência que nos levou a fundar a SOMAR. Nós acreditamos que não basta falar sobre o oceano. Nós temos que fazer com que as pessoas sintam. E, na nossa visão, a melhor forma de fazer isso é através da arte e dos sentidos. Então, nós levamos as pessoas para ouvir o oceano, seja por meio de exposições, oficinas, atividades educativas ou realidade virtual. E o impacto disso tem sido incrível. Em quase 5 anos, nós já atingimos cerca de 5.000 pessoas nas nossas atividades e de um público muito vasto. Então, desde crianças, jovens, adultos, grupos de empresas, pessoas com deficiência, lares de idosos, comunidade local, especialistas, leigos, turistas. Nós estamos criando uma rede de sensibilização que atravessa fronteiras. As nossas atividades, nós abordamos também outras temáticas de extrema importância, além da bioacústica. Então, como o lixo marinho, a gestão de resíduos, com foco no plástico, a biodiversidade das praias, a geologia costeira, sempre com atividades que unam a ciência com a arte e que sejam interativas e dinâmicas. A verdade é que as ameaças ao ambiente, ao oceano, hoje em dia, são muitas. E sozinhos nós não conseguimos proteger o oceano. Nós precisamos da ajuda de todos. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da metáfora da gota, mas cada um de nós é como se fosse uma gota no oceano. Isso pode parecer um pouco insignificante diante da grandeza do oceano. Mas, ao mesmo tempo, o oceano é formado por gotas. E as gotas unidas podem formar grandes ondas de transformação. Então, cada ação conta e cada atitude importa. Sustentabilidade ambiental significa garantir que as nossas ações, no presente, não comprometam as futuras gerações. Isso exige o uso consciente dos recursos naturais, a diminuição do impacto ambiental e a promoção de um desenvolvimento equilibrado. Os povos indígenas, os povos originários do Brasil, eles percebem esse conceito profundamente. Para eles, a natureza não é um recurso a ser explorado, mas é parte da própria existência. Como diz Ailton Krenak, que é escritor, líder indígena e ambientalista, essa conexão com a natureza é essencial para a proteção do planeta. Ao incorporar essa visão, nós conseguimos desenvolver uma relação de maior harmonia com a natureza. E incorporar essa sabedoria, que é ancestral, nas nossas práticas diárias, pode nos ajudar a enfrentar essas inúmeras ameaças que temos que enfrentar. A saúde do planeta está ligada à nossa própria existência, e reconhecer isso nos conduz a ações mais responsáveis e mais conscientes. Como já falei anteriormente, o oceano cobre cerca de 70% do nosso planeta. E, curiosamente, o nosso próprio corpo é composto por cerca de 70% de água. Na minha visão, isso não é uma simples coincidência. É um poderoso lembrete de como nós estamos profundamente conectados com o oceano. Da mesma forma que a água é essencial para a nossa vida, o oceano é essencial para a vida na Terra. O oceano produz a maior parte do oxigênio que nós respiramos, armazena carbono
regula o clima, sustenta uma biodiversidade abundante, incrível, fornece alimento. Sem um oceano saudável, a vida, como nós conhecemos, simplesmente não existe. Se o oceano adoece, nós adoecemos. Se ele está em desequilíbrio, o impacto disso ressoa na vida de todos. E isso independente se nós moramos perto ou longe da praia. Cuidar do oceano, no fim das contas, é cuidar de nós mesmos. Vamos ouvir esses sons. Esse é o som do desequilíbrio que nós criamos. Esse é o contraste que precisamos enfrentar. E a pergunta que eu deixo é: que tipo de mudança, que tipo de transformação você quer ajudar a criar? Porque nós conseguimos transformar o futuro. Um futuro onde o oceano continue a nos conectar, a nos inspirar e a sustentar a nossa vida e a nossa própria existência. A mudança para isso pode começar com uma simples escuta, porque o oceano fala o tempo todo. A questão é: nós estamos prontos para ouvir? Muito obrigada.